Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, nós estamos fazendo estudo da carta de 1 João e vamos dar sequência hoje falando de 1 João, capítulo 2, versículos 12 até o 14, tá bom? Bom, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente do que temos feito até aqui. Vamos ler o texto inteiro e depois a gente vai tirar algumas reflexões baseadas nesse texto, dividindo em três partes, né? O apóstolo João, ele tem três públicos que ele fala nesse texto específico. Ele fala aos filhinhos, né, que seriam as pessoas ali que fazem parte da membresia da igreja. Ele fala aos pais, que seriam a liderança da igreja. E ele fala uma mensagem também aos jovens, né, dando uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, porque os jovens geralmente ele tem uma maneira diferente de se portar no mundo, uma maneira diferente de enxergar as coisas, e isso também é bem-vindo e é usado por Deus na sua obra, é usado por Deus para estar influenciando e impactando o mundo, né? Os jovens eles pensam um pouco fora da curva, mas isso é realmente usado por Deus para que a obra dele seja realizada também. Então nós vamos ler o texto inteiro e depois a gente vai trazer algumas aplicações e algumas reflexões, né? As minhas anotações estão aqui do lado, que vão estar me auxiliando neste momento, para a gente estar falando um pouquinho a respeito dessa reflexão, e espero que seja bênção para a sua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos ler o Evangelho agora. Evangelho não, a carta de João, né? 1 João, capítulo 2, versículos 12 a 14. Vai dizer o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Glória a Deus, né? Então, como eu disse, nós temos aí três públicos-alvos que João ele fala neste momento específico da sua carta, dando uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, e nós vamos estar analisando um pouquinho essas partes. A primeira coisa que ele fala é aos filhinhos, né, que nós interpretamos como sendo os membros da igreja, as pessoas ali que fazem parte ali da comunidade, que caminham ali juntamente com o restante do povo, louvando e adorando a Deus e fazendo a sua vida cristã ali da melhor maneira possível. Então ele fala o seguinte, né, tanto no verso 12 como no 14, na parte A. Seus pecados foram perdoados por causa do seu nome, né, ou seja, por causa de Jesus. Aqui a gente entra numa situação onde as pessoas, primeiramente, elas entenderam o Evangelho, né? Os nossos pecados, eles são perdoados a partir do momento que nós entendemos a palavra de Deus. Quando o Evangelho é pregado com sabedoria, pregado da maneira como se deve ser falada, ela traz um efeito na vida das pessoas. A gente vê, por exemplo, no capítulo 2 de Atos, onde houve lá o manifestar do Espírito Santo na igreja, as pessoas acharam que o pessoal da igreja estava bêbado, pelo fato de eles estarem falando em outras línguas, pelo fato de eles estarem tendo uma manifestação que era completamente contrária àquilo que eles estavam acostumados até então. E de repente Pedro ele se levanta, ele traz uma mensagem ali baseada na palavra, fala um pouquinho a respeito da promessa de Deus no Antigo Testamento, no livro de Joel, fala que ali estava se cumprindo uma promessa e fala, né, que realmente Deus estava fazendo uma obra através de Jesus Cristo que ia trazer salvação. E ali as pessoas elas entendem a palavra e falam: nossa, e agora? O que nós fazemos, né, a partir de agora, baseado nessa revelação? E Pedro fala: cada um se arrependa dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito. E ali as pessoas são batizadas e elas se entregam a Jesus e são 3.000 almas que se agregam àquela igreja que era constituída de aproximadamente 120 pessoas. Então a gente vê que neste momento a palavra ela faz toda a diferença, né? A palavra que é pregada com o poder por trás dela, o Espírito Santo trazendo o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, vai fazer toda a diferença na vida daquele que escuta. E só naquele momento foram 3.000 almas, para a gente ver o mover sobrenatural. Uma igreja que
tenha 3.000 pessoas que possam estar ouvindo, já é uma igreja grande, né? Então, a gente percebe que 3.000 pessoas que não eram convertidas, ao ouvir o discurso de Pedro, entregam a sua vida a Jesus. Então, a grande questão é essa, é ouvir a palavra de verdade e entender a nossa real situação, né? Se nós não entendemos que nós somos pecadores, nós não entendemos a questão do pecado, não entendemos a misericórdia de Deus ao dar a sua vida por nós, né? Dar a vida do seu próprio Filho por nós, para morrer em nosso lugar, para derramar o seu sangue sobre as nossas vidas, nós nunca poderíamos também usufruir dos benefícios do Evangelho. Então a gente primeiro entende que somos pecadores, entende a nossa condição diante de Deus, de separação, e uma vez que nós aceitamos a graça que está nos sendo concedida em Cristo Jesus, aí sim nós temos condições plenas de viver essa restauração, viver a comunhão, apreciar as bênçãos do Evangelho e desenvolver um relacionamento com Deus, que também é o mais importante, né, dentro da nossa caminhada cristã. Outro ponto que nós vemos aqui é a questão de aceitar o Evangelho sobre as nossas vidas, né? Nós temos também a nossa responsabilidade nesse processo. Ao ouvir, nós precisamos crer, e ao crer, precisamos decidir se queremos ou não o Evangelho nas nossas vidas. Precisamos decidir se queremos ou não Jesus sobre as nossas vidas. Não basta simplesmente ter uma experiência religiosa, uma experiência emocional, uma experiência onde a nossa mente entende o Evangelho não é um exercício intelectual também, mas sim é uma situação espiritual, onde o Espírito Santo ele nos convence, né? Ele mostra para nós, através do convencimento da verdade que está sendo pregada, a partir daí nós temos a condição plena de crer, e uma vez que nós cremos, aí nós devemos decidir se queremos seguir ou não o Evangelho, se queremos seguir ou não o caminho da salvação que está sendo proporcionado por Deus. Ele mesmo fala, né, que ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, o ato de crer ou não é a nossa parte, né? Nós precisamos ouvir, acreditar e aceitar isso sobre as nossas vidas para vivermos a transformação. O próprio Jesus ele fala também, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Então é necessário crer para ver a glória de Deus. Então esse é um ponto importante, né? Aceitar o Evangelho. Você ouvir o Evangelho, a palavra da verdade, a pregação do jeito que ela aparece na Bíblia, sem nenhum tipo de floreio, sem nenhum tipo de situação, realmente mostrando que somos pecadores e necessitamos de Cristo. E uma vez que nós ouvimos essa mensagem, é acreditar, é crer, é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, para que possamos viver a experiência de novo nascimento, a experiência de transformação e iniciarmos a nossa caminhada com Cristo, né, rumo à salvação e rumo à vida eterna. Então, esse é um ponto, né? Primeiramente, João ele começa falando, né, que nós éramos salvos pelo fato de crermos, né, no nome que nos foi concedido. Outra coisa que ele fala também é que nós conhecemos o Pai, né? Ou seja, que o pessoal da igreja conhecia o Pai, isso lá no verso 14. E esse também é um outro ponto importante. Uma vez que nós nos aproximamos de Jesus através do arrependimento, através da aliança que nós firmamos com Ele, né, fazendo dele o nosso Senhor e Salvador, agora nós temos uma segunda parte, que é caminhar com Jesus. Precisamos caminhar com Jesus, passar pelo processo de santificação contínua, crescer espiritualmente, para ao final da nossa jornada nós simplesmente alcançarmos a salvação e a vida eterna. Outra coisa que Jesus também fala lá em Mateus 24 é que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o Evangelho, a caminhada com Jesus exige perseverança, né? Não basta simplesmente eu fazer uma confissão de fé, falar, estou aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, e a partir deste momento não fazer mais nada, né? Agora eu vou deitar numa rede, vou viver a minha vida da minha maneira e tudo vai dar certo. Não é assim que funciona. Eu preciso realmente demonstrar uma transformação, e essa transformação vem mediante o nosso caminhar, o próprio caminhar com Jesus, que vai me mudando dia após dia e vai me transformando cada vez mais à semelhança de Cristo. Então esse é um ponto importante, né? Esse caminhar com Jesus. E esse caminhar com Jesus, ele se dá de duas maneiras também. Primeiramente, através do nosso desenvolvimento, nosso crescimento espiritual, através de uma vida devocional. É interessante, né, que esse é um princípio extremamente básico e elementar da vida cristã,
mas altamente negligenciada hoje em dia. A gente fala com crentes, inclusive dos mais antigos, aqueles que têm 10, 20 anos de igreja, e muitas vezes eles não têm uma vida devocional, uma vida diária de oração, uma vida diária de leitura da palavra, o que faz com que haja um caminhar deficiente na presença do Senhor. Então, isso também precisa ser corrigido em nossas vidas, né? Não basta simplesmente saber que nós precisamos crescer espiritualmente, saber e conhecer alguns trechos da palavra de Deus através das mensagens, dos estudos, mas eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso buscar a face dele através desse devocional pessoal, e isso é a minha parte, é dedicar tempo de qualidade para o Senhor, né? Tempo de qualidade para desenvolver um relacionamento. Pensa no relacionamento humano, físico, né? Se você quiser desenvolver um relacionamento com as pessoas, você precisa dedicar tempo a elas. Se o marido quiser desenvolver relacionamento com sua esposa, ele precisa dedicar tempo para estar conversando, para estar orando, para estar saindo, tendo momentos em comum juntamente com ela. Mesma coisa com os filhos, mesma coisa com as amizades que nós conhecemos ao longo da nossa trajetória de vida, e com Deus não é diferente. Eu preciso desenvolver tempo. Tempo para orar, tempo para me abrir, tempo para escutar a Deus, tempo para conhecê-lo através da leitura e do estudo da palavra. Eu preciso dedicar tempo. E quanto mais tempo eu dedico diariamente para conhecer a Deus, maior vai ser o meu relacionamento, mais profundo vai ser o meu relacionamento. Então, os crentes daquela época, né, aqueles com os quais João está falando, eles cresciam espiritualmente porque eles conheciam a Deus. E para conhecer, você precisa se relacionar, né? O relacionamento, o conhecimento, ele vai ser fruto de relacionamento. Então, esse é um ponto importante. Devocional pessoal. Se não faz ainda, comece a fazer hoje, né? Não deixe passar para amanhã. Comece a separar o seu tempo aí, ainda que seja um pouquinho no começo, né? 10, 15 minutos aí de oração. Mantenha a constância, mantenha a consistência e depois, gradativamente, você vai aumentando até chegar aos níveis, né, que geralmente são recomendados, que é 1 hora na presença do Senhor. Esse foi até uma sugestão de Jesus, né, quando ele estava caminhando na terra. Uma certa vez ele mandou os discípulos orarem e vigiarem para que eles não caíssem em tentação, e ali eles dormindo, né, perto da crucificação, ele chegou para Pedro e falou: Pedro, você não conseguiu vigiar comigo nem sequer por 1 hora, né? Então, a gente, para o bom entendedor, já basta ali que seria necessário mais ou menos 1 hora de oração para que nós pudéssemos ali ter um relacionamento saudável com Jesus. Então, esse é um ponto importante para a gente estar ali buscando, né, esse alvo e essa meta, e isso também não deve ser um limite para nós. Se nós pudermos passar mais tempo na presença do Senhor, amém. É bênção e mais nós vamos ser usados também na caminhada juntamente com Ele. E outra coisa que a gente vê, né, que é a questão do desenvolvimento, é também o andar com Deus, né? A gente tem falado muito a respeito dessa questão de andar com Deus ao longo dos vídeos anteriores, que é andar na luz, é fazer as coisas certas, é obedecer o mandamento. O principal mandamento é o amor. Jesus, ele resumiu tudo em amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, que é o resumo ali do Antigo Testamento. Nós temos também para cumprir a grande comissão, que nós não falamos ainda, e vamos falar posteriormente, que é a questão do ir e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, ensinando eles a crescer espiritualmente, né? Para que eles possam conhecer a Jesus em verdade. Então, tudo isso também faz parte da nossa responsabilidade à medida que nós crescemos e alcançamos a maturidade na presença de Deus. Então, caminhar com Ele é muito importante. Caminhar em santidade, se desviar do mal, independente de onde nós estivermos, mantermos a santidade, evitarmos certas situações, né, como rodas de escarnecedores, o caminho dos pecadores, mas se for inevitável por alguma situação, se manter, né, incorruptível, é você entrar na mina de carvão e sair de lá completamente limpo, sem se sujar com o ambiente à sua volta. E é isso, sabe? É manter o olhar puro com relação às pessoas, com relação às mulheres, com relação às pessoas, é manter também a nossa honestidade e fazer aquilo que realmente agrada a Deus, aquilo que está sendo descrito na sua palavra. Então, esse é um ponto importante.
né, nós vivemos esse processo de transformação e santificação contínua, e mesmo que outras pessoas não sigam, isso não vai me influenciar, porque o meu relacionamento e a minha prestação de contas é com o Senhor, e não com as outras pessoas. Então, o meu olhar deve estar em Jesus, e em Jesus eu devo procurar andar da melhor maneira possível. Amém? Bom, vamos ver na sequência aqui, né? A gente vê a segundo foco ali de João é com relação aos pais da igreja, com relação aos líderes. Ele fala um pouquinho no verso 13 e também na parte A do verso 13, né, na primeira parte do verso 13, e no verso 14, na segunda parte, né, dividindo o verso 14 em três partes. Ali, para quem gosta ali dos termos teológicos, na parte B do verso 14, né? Mas vai dizer o seguinte, nas duas partes ele repete a mesma coisa, que vocês conhecem aquele que existe desde o princípio, né? Pais, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Ou seja, eles conhecem a Deus. Uma das características para quem assume a liderança, seja de uma igreja, seja de um grupo dentro da igreja, de uma célula, ou de qualquer situação onde você vai ministrar pessoas e ensinar pessoas, é você conhecer a Deus, né? Sem Deus, nós nada podemos fazer. Podemos ser muito inteligentes, podemos ser altamente carismáticos, podemos ali ter ali um carinho pelas pessoas, né? Muitas pessoas gostarem de nós, a gente ser eloquente nas nossas palavras, podemos ter diversos atributos, mas nada disso vai gerar vida. As pessoas, elas podem até falar coisas bonitas, coisas inteligentes, podem arrancar elogios das pessoas, nossa, como ele fala bem, como ele é inteligente, como ele explica, né, coisas difíceis, etc. Mas isso pode ser apenas um exercício intelectual. O que vai fazer a diferença na vida das pessoas é a palavra pregada, é a palavra sendo ensinada. Jesus, ele pregava, ele ensinava e ele curava as pessoas, né, dentro do seu ministério. É isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E essa palavra pregada não somente de uma forma intelectual, de acordo com as armas desse mundo, mas principalmente de uma forma espiritual, baseada numa vida de oração, num propósito ali do Espírito Santo usar as nossas vidas para alcançar as pessoas e fazer a diferença nelas de forma que elas tenham não somente um bom ensinamento, mas uma transformação de vidas, né? Nós somos potenciais instrumentos de transformação, mas não por conta das nossas atitudes, dons e talentos, mas sim pelo fato do Espírito Santo se mover através das nossas vidas. A gente vê Paulo, por exemplo, que é uma pessoa extremamente capacitada, extremamente inteligente, conhecedora da palavra. Ele chegou e falou o seguinte, que o evangelho dele não era por sabedoria humana, mas sim demonstração de poder e do Espírito Santo. E a gente percebe que, embora ele tivesse ali uma grande lógica, né, tudo que ele explicou realmente tinha uma grande lógica, haja vista nós vemos as mensagens que estão transcritas ali, estão descritas no livro de Atos, as cartas dele que estão ali escritas também, a gente vê que existe uma coerência, né, uma coesão entre as ideias. Ele era uma pessoa inteligente, mas principalmente ele era usado pelo Espírito Santo para estar escrevendo, para estar transmitindo, de forma que a vontade de Deus fosse expressa através da vida dele para as pessoas que o escutavam. E toda liderança ela deve ser assim. Ela deve andar com Deus, deve buscar nos bastidores da vida dela realmente um ensino sobrenatural, uma pregação sobrenatural, de forma que hajam conversões genuínas, de forma que haja arrependimento genuíno e transformação de vida. Sem isso, né, sem esses bastidores de oração, sem ter uma vida de oração, a gente vai se esforçar e vai usar todo tipo de método, todo tipo de circunstâncias, tentando atrair as pessoas, mas tudo vai ser de pouca duração. Porque a situação humana ela se quebra com muita facilidade, né? Qualquer exercício intelectual se quebra com muita facilidade. Agora, aquilo que é de Deus, ela permanece, porque Jesus, ele nos disse que nós daríamos frutos e frutos que permanecem. Então, de repente, a pessoa não é tão inteligente, não teve tantas oportunidades de estudos seculares, né? De ter uma boa formação, mas isso não impede ela de ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas, desde que ela consiga transmitir a verdade do jeito que ela é, de acordo com a direção do Espírito Santo. Então, todo líder, se você por um acaso é líder, precisa buscar a Deus de todo o coração, precisa receber do alto a direção dele para poder transmitir
a palavra de verdade, a palavra da verdade, para aquelas pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade, para que elas possam ser alimentadas e possam ter uma experiência genuína com Deus. Então esse é o nosso segundo ponto, né? Isso é o que o que João ele nos revela através desse trecho da carta dele. E por fim, para a gente estar finalizando aqui o nosso pensamento, ele fala também aos jovens, né? No verso 13, na parte B, ou seja, na segunda parte do verso 13, e no verso 14, ali no finzinho do verso 14, né? Ele fala algumas coisas a respeito dos jovens. Primeira coisa que ele fala, que os jovens eles têm de vencidos o maligno, né? Ou seja, eles estão andando em vitória porque estão vencendo o maligno, estão vencendo a Satanás e os seus demônios, a tentação e a opressão que eles podem proporcionar. E é interessante que os jovens, eles não têm a experiência de vida das pessoas que são mais maduras, né? Eles não têm a mesma visão, eles não têm a mesma malícia, vamos colocar assim, para estar percebendo algumas situações. E muitas vezes o inimigo se aproveitando dessa inexperiência, dessa situação onde eles, né, se atiram de cabeça em qualquer situação, eles tentam seduzir os jovens através de tentações ou tentam oprimir os jovens para que eles desistam do propósito de Deus para a vida deles, né? Para que eles peguem outro caminho que seja contrário aos caminhos do Senhor. Então essas duas situações são as que os jovens mais enfrentam. As situações de tentação, elas podem ser com relação a poder, com relação a uma vida fácil, né, fama, riqueza, luxo, que muitas vezes Satanás ele oferece de uma forma fácil, mas porém desonesta, ou até buscando ali no espiritual de uma forma errônea, ou até mesmo também através dos prazeres dessa vida, né, através da sexualidade, através dos prazeres de bebida, de drogas, de outras situações, né? Então é muito importante que a gente saiba primeiramente, orientar os jovens quando eles estão ali debaixo da nossa responsabilidade, porque o jovem não tem a cabeça do adulto, ele tem uma visão diferente do mundo, ele precisa ali ter uma situação que seja orientada de uma forma consciente, de uma forma consistente, eles precisam enxergar a lógica, né? A lógica tanto nas palavras que estão sendo ditas, como também através das atitudes e ações daqueles que estão ensinando. Porque às vezes eles são muito perceptivos. Se eles perceberem qualquer base de hipocrisia nas nossas vidas, aquela ação de eu estou fazendo, mas faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Se eles perceberem esse tipo de coisa, eles rejeitam a palavra, e muitos dos jovens de hoje, eles até mesmo nascem no berço evangélico, crescem ali até a adolescência, onde eles começam a perceber certas coisas, e quando chegam na juventude, eles simplesmente saem da igreja, porque acham que aquilo é falso, que aquilo não tem nada com Deus. E algumas situações, até mesmo, eles têm razão, pelo fato das pessoas, sejam os pais dele, sejam os líderes dele, ou até mesmo os pastores, não estarem expressando o amor de Deus como deve ser expressado na palavra dele. Então, quando o jovem ele tem uma experiência genuína, ele consegue resistir às tentações do mundo, ele se entrega na busca, ele quer uma experiência verdadeira e ele também quer que a liderança dele e outras pessoas que estão tutoriando a sua vida, né, que estão auxiliando ele dentro da sua caminhada, também tenham experiência com Deus e expressem uma vida que seja reta e digna diante do Senhor. Então é muito importante que para o jovem vença o maligno, ele precisa aprender a verdade e também, né, ter um mentor ali, uma pessoa que esteja auxiliando ele, que também viva a verdade para que seja exemplo, para que seja referência para esse jovem continuar firme na presença do Senhor. Outro ponto que nós vemos aqui é que João fala que os jovens eles são fortes, né? E eles são fortes mesmo, tanto em vigor físico quanto em poder de realização. Os jovens eles são fortes no vigor, porque à medida que nós vamos envelhecendo, nós ganhamos experiências, mas perdemos forças, né? A gente vê que quando nós tínhamos 20 anos, a gente conseguia correr, se exercitar, ir para tudo quanto é lugar, às vezes virar noites e noites e ficava ali bem, né? Quando você chega já na casa dos 40, a coisa já não funciona tão bem. Quando chega nos 60, o vigor ele vai baixando e a tendência é ir baixando até o fim da nossa vida, né? A gente não mantém o mesmo vigor, a não ser por uma situação sobrenatural de Deus, né? Nesse caso.
mas na naturalidade a gente vai perdendo vigor à medida que os anos vão se passando. E os jovens, eles têm esse vigor físico, eles têm esse poder de realização, eles são, quando você dá uma responsabilidade para os jovens, eles vão para cima, eles fazem a coisa acontecer, e esse potencial ele deve ser aproveitado pela igreja. Muitas vezes os jovens na igreja eles são ali reprimidos, né? Então eles vão, o mundo ele vai e aproveita o potencial deles. A gente vê que os Estados Unidos, por exemplo, eles pegam um avião de 2 bilhões de dólares e colocam na mão de um jovem ali para ele pilotar aquele avião, e às vezes nós não queremos colocar a salva da igreja para que ele possa retirar a oferta. Então fica complicado o jovem querer ser usado dentro da igreja. Ele tem muito potencial, ele precisa ter uma responsabilidade controlada, você não vai jogar simplesmente a responsabilidade na mão dele de forma que ele vai fazer, de forma que ele faça sem supervisão. Então é muito importante que a gente tenha esse plano, esse projeto de você dar responsabilidades com orientação, com supervisão, para que ele possa realizar coisas e para que ele possa também crescer espiritualmente e realizar muitas coisas para Jesus. O vigor e o bom ânimo dele, a força dele deve ser aproveitada para que ele possa buscar ao Senhor, ter experiências com o Senhor e, de repente, botar o mundo de cabeça para baixo. Por que não, né? Tantos jovens aí, eles têm feito muitas coisas aí no mundo afora, e um jovem nas mãos de Deus, ele pode ser extremamente usado, né? Paulo, ele recomendava a Timóteo que ninguém desprezasse a sua juventude. Jeremias também, né, ele falava, sou uma criança, e fala, não diga isso, você vai para onde eu te enviar e vai ser usado da maneira que eu desejar. Então, o jovem, quando ele se dispõe, tem o coração disposto a ser usado, ele vai ser usado para a glória de Deus. E, por fim, uma outra coisa que o apóstolo João fala para os jovens a palavra de Deus permanece em vós, né? Que eles eram fortes e a palavra de Deus permanecia neles. Aqui entra uma questão muito importante, né? Que muitas vezes nós queremos atrair os jovens pela metodologia, né? Falar, não, precisamos ter uma igreja feita para jovens e determinadas situações, luzes piscando, e a igreja tem que ter fumaça e tem que ter aquilo. Na verdade, nada disso. A igreja precisa ter uma palavra e uma palavra consistente, porque isso atrai, né? Eu já fui líder de jovens de uma determinada denominação. Eu me lembro que os jovens ali eram todos dispersos, todo mundo reclamava deles, e de repente eu peguei essa liderança, né, com relação à escola dominical, comecei a ensinar, comecei com um jovem, porque somente um se interessou. Mas esse jovem foi ministrado na palavra, a gente conversava, falava sobre aplicações práticas, ele começou a gostar da palavra, a se interessar pela palavra, a ver a aplicação, como aquilo era importante e relevante para a vida dele, aí começou a viver a transformação que atraiu outros jovens, e quando foi ver, já tinha um grupo até interessante de jovens que estavam bem interessados, né, que eles estavam querendo conhecer mais da palavra, e simplesmente a gente começou a ler o Evangelho de Mateus. E ao ler o Evangelho de Mateus, aquilo fez toda a diferença com relação àqueles que estavam ali ouvindo a palavra, porque a palavra por si só, ela faz a diferença na vida das pessoas quando o jovem tem esse poder de expressão, quando ele consegue expressar, quando ele consegue fazer perguntas, quando ele consegue ver a relevância da palavra para a sua vida. Então a gente vê que eles estavam vendo a palavra, estavam vivendo a palavra e caminhando juntamente com Jesus. Então esse é um ponto importante e relevante para nós, né, que nós precisamos entender. A palavra é suficiente uma vez que ela é pregada de verdade. É deixar o Espírito Santo colocar, né, a boa semente no coração dos jovens, o restante o Senhor vai dar o crescimento. Até lá no Salmo 119 fala, né, de que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Então por isso ele fala, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma vez que a palavra de Deus ela entra no coração do jovem, ele vai lá e permanece firme e forte, e mesmo longe da nossa batuta, do nosso olhar, ainda assim ele consegue continuar firme e forte, porque a palavra está fazendo a diferença na vida dele. Então, tudo que ele precisa é de um bom ensinamento, de oração contínua, intercessão pela vida dele, para regar a palavra que está sendo ministrada, auxílio para que ele possa ter as suas próprias experiências pessoais com Deus, e uma vez que ele tem essas experiências e esse processo de conhecimento da palavra e intercessão pela vida dele contínuo está acontecendo,
o resto é consequência, né? Ele vai crescer na presença do Senhor e vai fazer a diferença enquanto ele caminhar ali juntamente com Jesus. Amém? Então nós vemos aqui alguns princípios para nós estarmos meditando com relação à palavra, princípios para as pessoas que estão ali como membros da igreja, princípios para as lideranças e princípios para os jovens. Embora tenham públicos específicos, eu acredito que todos os princípios ali sirvam para todas as pessoas, desde que elas tenham o coração aberto e estejam com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor e entender aquilo que o Senhor quer da vida deles. Então, é muito importante que nós permaneçamos aí firmes e fortes e observando segundo a palavra de Deus para termos vidas bem-sucedidas na presença do nosso Senhor. Amém? Então essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fica na paz e até amanhã, se Deus assim quiser e permitir, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.